Eu sou o professor Eduardo Diniz, sou engenheiro eletrônico, tenho mestrado e doutorado na área de administração de empresas com especialização em sistemas de informação. Estive por 2 anos na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde eu pude desenvolver meus estudos especificamente na área de comércio eletrônico, vinculado ao meu projeto de doutorado, na época ligado à Internet Banking, e sou também professor da FGV e do INEPAD. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre comércio eletrônico e a internet. O nosso objetivo hoje é apresentar o comércio eletrônico como uma ferramenta auxiliar aos profissionais de marketing na conquista de retenção de clientes. Nós iremos abordar os seguintes tópicos. Primeiro, vamos discutir um pouquinho sobre aspectos tecnológicos de redes e internet. Depois, vamos abordar aspectos ligados ao comércio eletrônico e discutir, finalmente, alguns aspectos de projetos de ambientes virtuais de negócio. A internet, ela é fruto de uma combinação entre ciência e programas de pesquisa militar e movimentos de contracultura libertária. Era uma mistura sui generis, muito interessante. Na verdade, é importante de mencionar que, apesar dos militares terem ajudado e financiado os primeiros projetos iniciais da internet, a internet nunca foi focada especificamente em atividades militares. Inicialmente, ela nasceu como um projeto acadêmico, né? Os militares americanos, muito preocupados com o desenvolvimento da Guerra Fria, queriam proteger o seu conhecimento e, através disso, decidiram articular a comunicação entre as suas universidades, né, de maneira sem que houvesse nenhum centro. Então, isso permitia que, se por acaso existisse algum problema de algum ataque, né, na época da União Soviética ou da China, os centros de conhecimento poderiam continuar funcionando. Como o foco era proteger os centros de conhecimento, mas com essa perspectiva militar, os militares financiaram o projeto, mas o projeto nasceu e se desenvolveu no ambiente acadêmico, né? Também é importante mencionar que as empresas, né, a cultura empresarial, só veio a se interessar pela internet 25 anos depois do seu nascimento. Um outro aspecto importante a respeito da internet é que a internet se desenvolveu a partir da utilização de padrões de tecnologia abertos, ou seja, toda a tecnologia que originou a internet e ainda hoje ajuda a desenvolver a internet, ela é uma tecnologia não proprietária. Ninguém é dono dessa tecnologia. Os desenvolvedores da internet foram também seus principais usuários. Quer dizer, essa característica da internet se adaptar perfeitamente às necessidades dos usuários tem muito a ver com o caráter de origem da internet, de quem desenvolvia as suas ferramentas, eram também seus principais usuários. Um outro aspecto que vale a pena também ressaltar é que a internet, ela, de certa forma, ela já nasceu internacional. Apesar dela ter inicialmente se iniciado nos Estados Unidos, ela rapidamente se desenvolveu dentro da comunidade acadêmica no nível internacional. E hoje, na estrutura da internet, ela é absolutamente internacional, né? E não existe um controle estrito sobre o que acontece na internet. Mas, em paralelo com isso, quer dizer, uma das coisas que ajudou a evolução da tecnologia, ajudou muito o desenvolvimento da internet. Nós costumamos chamar esse fenômeno de convergência tecnológica. Ou seja, hoje se fala muito de tecnologias digitais, nós temos tecnologias digitais por todos os lados. Você está nos assistindo com um equipamento de TV baseado em tecnologias digitais. Essa aula foi gravada com uma câmera baseada em tecnologia digital, né? Os computadores são baseados em tecnologia digital e o seu telefone usa tecnologia digital, e a gente está vendo essa tecnologia digital, na verdade, permeando todas as outras tecnologias. Mas nem sempre foi assim. As
tecnologias, na verdade, diversas tecnologias foram convergindo para esse ambiente digital ao longo do tempo. Eu queria dar alguns exemplos, e eu queria que você olhasse, prestasse atenção um pouquinho nesse nosso gráfico, e imaginasse que isso que nós estamos chamando aqui de conteúdo, esse segmento de conteúdo, é toda uma indústria. Você imagina que, por volta de 1500, o Gutenberg inventou a imprensa. Quer dizer, ele criou um dispositivo de gerar, imprimir coisas, né? Então, os primeiros livros, a Bíblia foi o primeiro livro impresso pelo Gutenberg, outros vieram após o Gutenberg aperfeiçoando esse processo com o objetivo de transformar os livros em objetos transportáveis, né, dispositivos de armazenamento de informação, né, e transporte de informação eficiente. Então, com esse processo, foi gerando, ao longo de alguns séculos, nos séculos seguintes, o que a gente chama de a indústria dos conteúdos. As editoras são ligadas a essa indústria de conteúdos, né? As empresas jornalísticas são empresas produtoras de conteúdo. A indústria do cinema é uma indústria produtora de conteúdos. Essas indústrias foram se desenvolvendo aí, portanto, há pelo menos 300 anos que nós temos essa indústria de conteúdos se estabelecendo. Inicialmente, essa indústria não utilizava a tecnologia digital. Atualmente, ela está migrando completamente para a tecnologia digital. Você não imagina hoje nenhuma editora, nenhuma empresa jornalística, nenhuma produção cinematográfica existindo sem tecnologia digital que a suporte. Vamos parar na tecnologia de conteúdos, vamos olhar na nossa outra parte do nosso desenho aqui, que é o de comunicações, né? É uma outra indústria que começou há mais ou menos 120 anos atrás, né? Imagine que, talvez um pouco mais, o telefone, na verdade, foi inventado há 120 anos atrás. O telégrafo já existia um pouquinho antes, né? E na verdade, o telégrafo e o telefone foram inicialmente associados, inclusive, o telégrafo principalmente, à indústria de trens de ferro, né, das ferrovias, para auxiliar na comunicação que monitorava o transporte ferroviário. Mas logo foi aproveitado, né, também principalmente pela indústria financeira, em trocar comunicações rapidamente. Quer dizer, esse processo de troca de comunicações rápidas, rapidamente se viu muita eficiência nisso, através de utilização de tecnologia elétrica, né, mandar sinais elétricos, onde você, através disso, poderia agilizar e acelerar o processo de comunicação. No início do século XX, se estabeleceu, foi se estabelecendo por quase todo o mundo, a indústria das telecomunicações já mais baseada no telefone. Inicialmente era o telégrafo, depois o telefone começou a ser uma coisa de mais utilidade. A partir dos anos 20, 30, quase todos os países do mundo já tinham estabelecido algum perfil de indústria de telecomunicações. Essa indústria foi evoluindo ao longo do século XX e lembre, prestem atenção, inicialmente não era uma tecnologia digital, eram sinais elétricos que percorriam nos circuitos. Também, então, vamos parar um pouquinho agora nessa indústria de telecomunicações e vamos pensar numa terceira indústria mais novinha do que as outras duas, que começou há uns 50, 40 anos atrás, que é a indústria da computação, a indústria dos computadores. Essa indústria, essa sim, nasceu já digital, já nasceu baseada nessa tecnologia que a gente chama digital. Ela veio evoluindo ao longo dos últimos 40, 50 anos e a força dessa tecnologia, na verdade, se espalhou pelas outras duas tecnologias, né? Pelas outras indústrias também. Você imagina que, então, hoje nós temos a indústria da computação, a gente tem o segmento de software, o segmento de hardware, por exemplo, a indústria das comunicações, então nós temos transmissões a cabo, nós temos companhias telefônicas, nós temos a indústria dos conteúdos também,
as editoras, as produtoras de cinema e de vídeo. Você imagina que nós estamos todas essas indústrias acabam migrando para um ambiente comum. O resultado disso, na verdade, foi a criação da internet. O que produziu isso foi o crescente aumento de potência das tecnologias digitais e a crescente redução de preço, que permitiu que ela pudesse ser incorporada em outras tecnologias. Mas hoje nós temos questões importantes a respeito disso, dessa convergência tecnológica. Essa convergência tecnológica, ela ainda não está completamente resolvida. Lembra que a gente está mencionando aqui indústrias específicas associadas a tecnologias específicas. O que acontece é que essas indústrias estão mudando de tecnologia, mas as indústrias continuam com a sua perspectiva mais ou menos como estavam. O que a gente tem na indústria de conteúdos? Imagine 3 aspectos que a gente pode analisar sobre essas 3 indústrias que nós comentamos aqui. Imagine sobre o aspecto do perfil das empresas que compõem a indústria de conteúdos. É um perfil muito diversificado. Nós temos algumas empresas de grande porte, nós temos um número enorme de empresas de pequeno porte. Portanto, o perfil dessas empresas é um perfil muito diversificado. Um segundo ponto de análise a respeito dessa indústria. É uma indústria concorrencial. Ela é baseada no nível de concorrência. Não existem nessa indústria monopólios consagrados ou estabelecidos muito concretamente. E um terceiro aspecto que a gente poderia mencionar dessa indústria é a ação de controle dos governos a respeito disso. Todo governo do mundo, todo país tem um governo que se preocupa muito com a questão dos conteúdos e coloca restrições. Evidente que em alguns países essas restrições são mais fortes, em outros países essas restrições são mais fracas. Mas há sempre restrições com relação ao conteúdo, à censura, o que as crianças podem ver, o que pode ser exibido em determinado horário. Portanto, a indústria de conteúdos é uma indústria, de certa forma, supervisionada pelos governos. Ela tem um nível de regulamentação razoável. Vamos pensar na segunda indústria que nós estamos comentando, essa indústria das comunicações. Através desses mesmos 3 aspectos que nós havíamos mencionado. Primeiro, o perfil das indústrias de telecomunicações. É um perfil de poucas e grandes indústrias. Se você observar o tamanho médio, o porte médio das indústrias de comunicações, comparado com o porte médio das indústrias de conteúdo, claramente você observa que as indústrias no setor de telecomunicações são indústrias de porte muito maior. Basicamente, é um mercado onde existem poucas indústrias e de grande porte. Isso ocorreu porque o próprio desenvolvimento da telefonia no mundo foi muito orientado pela ação dos governos. Imagina o segundo aspecto que a gente estava querendo comentar, sobre o perfil concorrencial dessa indústria. O mercado de telefonia, o mercado de telecomunicações, ele é um mercado predominantemente monopolista ou oligopolista. Historicamente, as empresas do setor de telecomunicações foram orientadas pelos governos para se desenvolver nesse modelo monopolista. E na época, se existia uma justificativa de que as redes de telefonia só poderiam crescer se tivessem um padrão fixo. Para ter esse padrão fixo, precisava ter um controle do número de empresas que estariam participando nesse processo. Na Europa, foi um processo mais de monopólio estatal. Nos Estados Unidos, foi mais um monopólio privado. No Brasil, nós iniciamos com um monopólio estatal e, no final dos anos 90, nós passamos a ser monopólios ou oligopólios privados. Mas isso é característica do modelo de telecomunicações. O terceiro ponto importante é que a indústria de telecomunicações ela é altamente regulamentada. Em todos os países do mundo, ela tem um perfil de regulamentação muito forte, né? Imagina que, sendo estatal, o governo oferecendo os serviços, essa regulamentação ela é já definida pela própria ação do governo. Mas no modelo privado, que é o modelo que nós adotamos no Brasil no final dos anos 90, as empresas são privadas, mas o governo cria agências de controle. Então nós temos, no caso do Brasil, a Anatel, que é uma agência de controle e regulamentação
das indústrias do setor de telecomunicações. O terceiro segmento que nós estamos comentando aqui, a indústria da computação, ela tem características também muito diferentes das outras duas anteriores que a gente estava comentando. Em primeiro lugar, ela é baseado, apesar de ter algumas grandes empresas no setor, o setor é muito pulverizado, particularmente na indústria de software. Se no hardware a gente tem um número menor de indústrias de maior porte, no software a predominância é total de indústrias pequeno porte e muito diversificado o setor. Então, portanto, é um setor muito grande em termos do número de empresas e é um setor também, analisando já o segundo aspecto, é um setor concorrencial. Não há características monopolistas no setor, na indústria de computação. E o terceiro aspecto relacionado à ação do governo, ela é praticamente nenhuma. Quer dizer, você não conhece as políticas de governo que venham no sentido de regulamentar o funcionamento e a ação das indústrias de computação. Então, nós temos, observe, 3 segmentos muito diversificados, muito diferentes, com origens diferentes. Estamos falando de um setor que começou há 300 anos, um que começou há 120 anos e um que começou há 40 ou 50 anos. Esses setores estão, de certa forma, convergindo para alguma coisa comum, que é esse ambiente da internet. Imagine você uma empresa como o UOL, ou a AOL, né, American Online, ou Universo Online. Em que setor você classificaria uma empresa como essa? Ela certamente é ligada à área de computação, certamente é ligada à área de conteúdos e também certamente ligada à área de comunicações. Então, o que eu estou querendo enfatizar aqui é que nós estamos vivenciando uma fusão de alguns setores e indústrias que têm origens muito diferentes, têm características muito diferentes, num ambiente comum que ainda não está completamente formado. Imagine você, como o governo vai controlar a ação desse novo segmento que começa a existir a partir da evolução da internet e a partir da disseminação da tecnologia digital por essas diversas indústrias. Essa é uma questão muito interessante que a gente pode continuar pensando sobre ela durante algum tempo. Bom, para falar mais um pouquinho sobre infraestrutura de redes, né? É importante a gente falar que a internet ela é conhecida como uma rede que, na verdade, conecta milhares de outras redes. Existem vários tipos de redes diferentes, redes de grande porte, redes de pequeno porte, redes de médio porte, que se conectam entre si. Imagine a internet como um grande sistema de estradas, rodovias, né? Você imagina que você tem grandes rodovias. Se você quiser, por exemplo, viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro, você vai pegar uma rodovia, que é a Via Dutra, e ela, na verdade, é uma rodovia onde tem alto fluxo de automóveis. Ou, se você vai viajar pelo interior de São Paulo, você vai pegar grandes rodovias, que são rodovias com tráfego intensivo. Na internet, essas rodovias de tráfego intensivo são chamadas de backbones, ou seja, são infraestruturas de comunicação em grande escala. Mas imagine você que quando você quer viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro, você não quer viajar genericamente de São Paulo para genericamente ao Rio de Janeiro. Você quer viajar da sua casa para a casa de alguém ou para um local específico que você vai chegar em outro lugar. Portanto, você tem que pegar, para fazer uma viagem São Paulo-Rio, você tem que também pegar algumas outras rodovias internas. Por exemplo, em São Paulo, você pegaria as rodovias marginais, quando você entra na cidade, para poder se deslocar dentro das grandes áreas da cidade. No Rio de Janeiro, você chegaria na Avenida Brasil, que te ajudaria a se deslocar, ou na Via Vermelha, na Via Amarela, quer dizer, você deslocaria em grandes áreas dentro da cidade. Mas ainda assim não é suficiente. Essas grandes vias, elas são redes importantes, fazendo analogia com a internet, elas são redes importantes para a distribuição do tráfego, né? Mas você ainda o seu objetivo não é chegar na Avenida Brasil ou na Marginal. O seu objetivo é chegar num endereço específico. Então você acaba tendo que pegar pequenas vias. Quando você vai adotando esse caminho, quer dizer, você sai
de uma cidade. Vamos supor que você saia de São Paulo, você tem que pegar diversas ruas do seu bairro até chegar em algumas ruas, avenidas mais importantes, para daí você pegar a autoestrada e fazer a maior parte da sua viagem na autoestrada. Quando você chega ao Rio de Janeiro, você também vai ter que pegar algumas das avenidas importantes e vai se deslocar nessas avenidas importantes até chegar próximo do endereço onde você, que é o seu destino, e você daí vai procurar pegar ruas menores para chegar ao seu destino. Na internet acontece uma coisa mais ou menos parecida, né? Por isso que muitas vezes acontecem os engarrafamentos. Na internet também, de alguma forma, mesmo com a distribuição de pacotes, podem acontecer algum tipo de engarrafamento, porque há muitos entroncamentos, há muitas mudanças de níveis de redes. Você tem que trafegar por redes de porte muito diferentes quando você faz uma comunicação dentro da internet. Um outro aspecto técnico ainda que eu acho relevante que a gente mencione é o aspecto dos protocolos associados à internet. A internet, eu disse para vocês que em 1972 houve uma reestruturação importante da internet. Essa reestruturação, o ponto mais importante dessa reestruturação foi a criação de um protocolo que hoje ele é conhecido como TCP/IP. É o protocolo utilizado em todas as redes conectadas na internet. É esse protocolo que transforma as informações em pacotes e permite um nível de conexão entre as diversas redes muito eficiente. Esse protocolo também é um protocolo aberto. Ninguém é dono desse protocolo. Portanto, qualquer um que queira usar esse protocolo não precisa pagar royalty para ninguém. Isso permitiu com que a expansão desse protocolo favorecesse a adesão de novas redes e novas conexões à internet. Existem outros protocolos, por exemplo, o SMTP, que é um protocolo utilizado para comunicação de e-mail, o HTTP, que é um protocolo utilizado para troca de páginas na web, mas todos esses outros protocolos trabalham conectados e sobre o protocolo TCP/IP, que é o protocolo principal. Imagine sempre que o protocolo ele não é exatamente a comunicação, mas ele é um elemento que permite com que a comunicação se estabeleça. Imagine que o protocolo é como quando você se encontra com alguém pela primeira vez, a primeira coisa que você faz é estender a mão e falar, muito prazer, eu sou fulano de tal. Né? Esse é o protocolo que permite que vocês, a seguir, estabeleçam uma comunicação. Então, imagine que o TCP/IP, ele tem esse papel. Ele tem o papel de fazer com que as diversas redes possam se comunicar entre si de uma maneira que todas elas se entendam. Quer dizer, cria-se um padrão universal que todo mundo se entende. Isso a gente vai ver daqui a pouco, né, é extremamente importante para ajudar na evolução da internet. A internet evoluiu muito rapidamente, cresceu muito rapidamente, porque através do protocolo TCP/IP, você pode fazer comunicações entre redes baseadas em tecnologias muito diferentes entre si. Mas todas elas conseguem ter um nível de articulação porque existe um protocolo comum que permite a comunicação entre essas diversas redes. Bom, até aqui comentamos um pouco sobre aspectos tecnológicos da internet. Acho que esses aspectos eram importantes para a gente entender o potencial dessa tecnologia como infraestrutura de um ambiente de negócio. Mas agora vamos direto ao ponto de discutirmos o comércio eletrônico. Porque, afinal de contas, o que é comércio eletrônico? Poderíamos dizer que comércio eletrônico, de maneira geral, significa fazer negócios eletronicamente. Sendo um pouquinho mais preciso, a gente poderia dizer uma coisa como o comércio eletrônico é o uso de tecnologias de informação e comunicação para fazer negócios com os seus clientes e consumidores, com os seus fornecedores, os seus parceiros e mesmo internamente dentro de uma organização. Mas uma coisa interessante dessas definições é que eu não mencionei a internet. Na verdade, o comércio eletrônico ele é anterior à internet. Existem diversos exemplos de comércio eletrônico
que são muito conhecidos já há várias décadas e não são associados com a internet. Por exemplo, o EDI, né, ou Electronic Data Interchange. O que vem a ser o EDI? O EDI é um processo de comunicação entre as diversas empresas. Empresas que se articulam e criam um sistema de EDI entre elas, elas podem trocar informações sobre pedidos, sobre estoques, sobre diversos tipos de informações que são úteis à gestão do negócio das duas empresas. A indústria automobilística, ela tem sistemas de EDI estruturados com seus principais parceiros de negócio, seja no nível dos fornecedores, seja no nível das distribuidoras de automóveis, há cerca de 20 anos. Portanto, bem antes da existência da internet ter se tornado a tecnologia tão popular que ela é hoje. Então, portanto, o EDI é mais antigo que a internet. Mas existem algumas outras tecnologias associadas ao comércio eletrônico que também são bem mais antigas e não têm a ver com a internet. Por exemplo, o caixa eletrônico que você utiliza para retirar dinheiro quando você vai, em vez de ir ao banco, você vai ao caixa eletrônico, retira dinheiro, faz pagamentos. O que você está fazendo? Você está fazendo uma operação que é uma transação, né, utilizando uma infraestrutura de tecnologia, uma infraestrutura eletrônica para poder fazer essa transação. Também é uma atividade de comércio eletrônico que não tem nada a ver com a internet. Existem algumas outras tecnologias, por exemplo, existe uma tecnologia que foi muito popular na França até pelo menos o início do século XXI, conhecida como Minitel. Desde o início dos anos 80, que o Minitel ele é uma infraestrutura. Na verdade, o que era o Minitel? Era um equipamento que você alugava da companhia telefônica e você tinha conexão através desse equipamento com diversas fontes de informação, inclusive permitia a possibilidade de você fazer transações de negócios do tipo compra de roupa, compra de ingressos, reserva de espaço num teatro, num cinema, enfim, transações bancárias as mais diversas atividades caracterizadas como comércio eletrônico poderiam ser feitas através do Minitel. Mas o Minitel era uma tecnologia proprietária, né, ligada à empresa France Telecom, que é a companhia telefônica francesa. Ela foi muito popular na França, cresceu muito e, na verdade, esse desenvolvimento do Minitel mostrou que, na verdade, existia nas pessoas o interesse em utilizar canais eletrônicos para fazer atividades de negócio. Mas o Minitel ficou restrito à França. O EDI, ele é restrito a empresas que conseguem se articular entre si, né, e combinar protocolos de comunicação que permita a troca de informações entre si. Os caixas eletrônicos são redes proprietárias dos bancos. Quer dizer, nós estamos falando de atividades de comércio eletrônico que, apesar da sua popularidade, apesar dos seus anos de existência, apesar do seu grande número de usuários, elas são redes isoladas, elas são atividades que ocorrem em redes específicas isoladas. Diferente do que acontece na internet atualmente, onde você tem uma grande rede onde todos podem se conectar de uma maneira muito mais ampla do que acontecia em qualquer uma desses três outros exemplos que eu mencionei. Na verdade, esse ambiente de comércio eletrônico que nós estamos mencionando agora, na verdade, que é o ambiente de comércio eletrônico associado à internet, ele tem um pouco mais do que 10 anos de existência. Apesar da internet já existir há há quase 30 anos, né, ou mais de 30 anos, ela só, na verdade, conseguiu se expandir e se tornar essa internet que nós conhecemos hoje de maneira bem mais recente, né, nos últimos 10, 11 anos. Só para a gente associar alguns números a respeito disso, algumas ideias a respeito disso,
em outubro, umas datas específicas para a gente se orientar nesse histórico. Só em outubro de 1994, o número de domínios.com ultrapassou o número de domínios.edu. Isso quer dizer o seguinte, só em outubro de 1994, a internet começou a ter mais computadores ligados à atividade comercial dentro da rede do que computadores ligados à atividade acadêmica. Portanto, a gente pode dizer tranquilamente que até o final de 94, quase o início de 95, a internet era uma rede basicamente acadêmica. A partir de 95, essa história começa a mudar um pouquinho. Em abril de 95, por exemplo, é lançado o Yahoo, né, que é uma empresa, uma das maiores empresas que atuam na internet no mundo e que certamente você conhece. Em agosto de 95, é lançado o IPO da Netscape, ou seja, a Netscape, que era uma empresa que desenvolvia o que a gente chama de browser, que é essa ferramenta para navegação na internet, na web. Quer dizer, hoje, para você navegar na web, você precisa de ter no seu computador instalado um browser, né, que é essa ferramenta que você utiliza para navegação nos diversos sites da web. A primeira empresa a se lançar no mercado comercialmente como sendo uma empresa produtora de softwares desse tipo, né, de browsers, foi a Netscape. Esse IPO da Netscape, IPO é quando uma empresa resolve lançar, né, as suas ações da sua companhia na Bolsa de Valores, né, no caso foi em Nova York. Esse IPO da Netscape foi um marco histórico da internet, porque foi quando diversas outras empresas, diversas pessoas que não estavam ainda prestando atenção exatamente na importância da internet, se voltaram e começaram a olhar para isso, para olhar o que é essa coisa de internet que começa a fazer tanto barulho. O preço da ação da Netscape, ela foi iniciado o preço com um valor, ao final do dia já tinha triplicado o valor. Isso chamou muita atenção do mundo dos negócios para essa empresa, Netscape, no primeiro momento, e para essa coisa chamada internet, num segundo momento. Todo mundo, a partir de então, começou a falar, bom, o que era esse negócio de internet? Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando do IPO do Netscape, foi em agosto de 95. Para vocês terem uma ideia, a Microsoft, que é a maior empresa de tecnologia do planeta, mais influencia, né, todos os mercados, só em dezembro de 95, portanto, depois do IPO da Netscape, é que começou a prestar atenção na internet. Em dezembro de 95, o Bill Gates chamou uma coletiva de imprensa para dizer que, a partir de então, eles iam reorientar, né, os produtos da empresa para o mercado internet. Veja só, a empresa mais importante do planeta na área de tecnologia, portanto, a empresa que estava envolvida no processo de tecnologia, que estaria olhando para tudo o que estava acontecendo, não tinha percebido ainda a importância da internet. Mas a partir de 95, eles prestaram, no final de 95, eles começaram a prestar essa atenção, né, e eles não tinham ainda nenhum produto. Eles só anunciaram que a partir de então, a partir de 96, eles iam realmente se preocupar e reorientar o seu desenvolvimento de produtos para dentro da perspectiva da internet. Em maio de 96, teve um outro fenômeno importante para a internet e para o comércio eletrônico. Alguns bancos pioneiros, e a gente pode mencionar, no caso, inclusive bancos no Brasil, começaram o projeto de oferecer sites na internet. Sites onde você poderia checar o saldo, fazer alguma transferência, fazer algum pagamento. Quer dizer, até 96, isso não existia, né? Nenhum banco tinha coragem de colocar algum serviço efetivo na internet. A partir de maio de 96, no segundo semestre de 96, e vários bancos, né, os principais bancos brasileiros, a partir do segundo semestre, já estavam envolvidos com isso, iniciaram esse projeto de colocar serviços na internet.
O Internet Banking é hoje o principal serviço de comércio eletrônico que existe em todo o mundo. É o que congrega o maior número de usuários. Então, a gente ver a importância do Internet Banking, até no sentido de despertar nos diversos usuários no mundo todo um interesse acerca da importância e da utilidade comercial da internet. Bom, além do Internet Banking, né, em 1998 se inicia as operações do Google, que é hoje uma das empresas mais importantes no mundo da internet pelo seu número de usuários e pelo número de utilizações que tem em todo o mundo. Mas esse movimento que aconteceu na segunda metade dos anos 90 foi num crescendo muito forte, muito rápido. Inclusive com o desenvolvimento do que a gente chamou da febre das .com. O que era as .com? As .coms eram empresas criadas para funcionar exclusivamente no mundo da internet. Essas empresas, na segunda metade dos anos 90, a partir de 95, quando se começou a prestar atenção na importância da internet, elas começaram a receber investimentos dos mais variadas direções, apostando que o crescimento da internet ia se tornar, ia se acelerar, ia ter um ritmo extremamente forte. Na verdade, a internet sempre teve um ritmo de crescimento forte. O problema é que a expectativa que foi colocada foi muito mais alta do que a realidade permitia que fizesse esse desenvolvimento dessas empresas. O resultado disso, que em abril de 2000 aconteceu a quebra da Nasdaq, quando a Nasdaq é a bolsa de empresas de tecnologia. Quer dizer, até então, até abril, estava entrando muito dinheiro nessas empresas, se acreditando que o retorno ia ser muito rápido. A partir do momento que se avaliou que o retorno desses investimentos não ia acontecer na velocidade esperada, não pararam de acontecer novos investimentos e, portanto, os investidores da Bolsa começaram a acreditar que esse ambiente não ia ter a mesma perspectiva de sucesso que se imaginava antes. Com isso, os investidores foram se retirando dessas empresas, começou uma venda desesperada de ações dessas empresas e houve aí a quebra da Nasdaq, que foi um primeiro grande baque que o comércio eletrônico via internet teve. Quer dizer, com apenas 5 anos de vida, né, a internet começou a sofrer, o comércio eletrônico sofreu o seu primeiro grande baque. Mas, de certa forma, esse baque não foi um baque no sentido de recuar, né, o desenvolvimento do comércio eletrônico. Foi mais no sentido de que se criar um ajuste mais adequado na expectativa de desenvolvimento do ambiente de negócios eletrônicos via internet. Porque a internet e basicamente a web tem uma importância, uma tecnologia que tem uma importância muito grande, porque ela ajudou a trazer a internet para o mundo dos usuários comuns. Ela tem algumas características que são muito particulares e muito interessantes para a internet. Primeiro, né, para o comércio eletrônico, para o desenvolvimento do comércio eletrônico. Primeiro, é a perspectiva de conectividade. A quantidade de pessoas conectadas na internet hoje é muito impressionante, né? E esse nível de conectividade, você cria automaticamente um mercado eletrônico que está lá pronto para ser explorado. Então essa é uma primeira característica importante. Segunda característica importante, as tecnologias associadas à internet, como eu já mencionei anteriormente, elas são tecnologias que independem das tecnologias que tem em cada rede. Portanto, você pode ter redes baseadas em tecnologias diferentes que se conectam através de protocolos e tecnologias associadas à internet. Isso permite com que novas tecnologias sejam desenvolvidas e agregadas a essa rede que já existe, né? Então a gente imagina que a rede é grande porque já existem a possibilidade de ter várias tecnologias diferentes conectadas a ela, e novas tecnologias que apareçam vão também se conectando a essa mesma rede. Uma outra característica é que a internet, e a web particularmente, é multimídia. Você, além de
se comunicar através de texto escrito, você pode enviar sons, pode enviar imagens, pode enviar filmes, desenhos, as coisas mais variadas, as mídias variadas. Você faz com que a comunicação entre as pessoas no ambiente da internet seja muito mais rica e muito mais dinâmica. Se você imaginar, no início da internet, se pensava que a internet funcionava como um catálogo eletrônico. Ela é muito mais do que um catálogo eletrônico. Ela é um ambiente onde duas pessoas podem interagir num nível muito próximo, quase como da mesma forma que eu estou conversando com vocês. Vocês me veem, podem me ouvir, né? Se a gente estivesse conectado através da internet, vocês poderiam conversar comigo também. Eu já mencionei isso antes, ela é muito fácil de usar, né? Ela é um ambiente extremamente, que a gente chama no jargão, né, de user-friendly, quer dizer, é um ambiente de extrema facilidade de utilização, portanto, pessoas com pouca experiência em tecnologia rapidamente conseguem aderir a essa tecnologia, permitindo também que a rede possa crescer cada vez mais. E um aspecto também muito relevante é o aspecto da interatividade. Diferentemente de um ambiente como a TV ou como o rádio, onde a informação viaja num sentido só, ou seja, a informação é produzida em algum lugar e ela é veiculada para o usuário, na internet, essa veiculação é automaticamente de dupla mão. Portanto, o usuário tem a oportunidade de interagir constantemente com quem quer que seja na internet. Você imagina que os clientes podem sim interagir muito fortemente com com as empresas das quais estão fornecendo os produtos nos quais eles estão interessados, e isso cria uma dinâmica muito interessante para o cliente, que pode se manifestar no momento que está fazendo a aquisição do produto, ele pode se manifestar a respeito do que ele pensa a respeito do produto, e para o fornecedor, para a empresa, também é muito importante você poder ouvir e adquirir experiência que de outra forma seria muito difícil de ser adquirida. Nesse momento, a gente poderia, então, colocar uma questão importante para que vocês elaborem com mais cuidado. Por que, então, que a internet colocou o comércio eletrônico no centro da agenda de negócio? Nós já mencionamos que o comércio eletrônico é mais antigo do que a internet. Ele é anterior à explosão que a gente assistiu da internet nos últimos 10 anos. O que será que tem a internet, baseado no que a gente já conversou aqui, como você entenderia a internet como um elemento fundamental para repensar do ambiente de negócios? O comércio via internet, ele tem diversas formas. Vocês sabem, olhando aqui na figura, vocês veem que podem ter os mais diversos tipos de relação entre empresas, governos, cidadãos, em termos de conexão através da internet. A gente tem o B2B, o B2C, o C2C, que são clientes trocando informações de negócio dentro do ambiente da internet, o D2D, governos trocando informação, empresas trocando com o governo, enfim. Como mostra a figura, a possibilidades são muito rica em termos de comunicação, em termos de articulação de negócio entre os diversos ambientes de negócio. É exatamente por causa disso que a internet hoje atingiu essa dimensão que a gente conhece. Nós já havíamos mencionado isso, nós temos 1 bilhão de pessoas conectadas na internet hoje em dia, o que é um número extremamente expressivo. Não existe nenhuma outra tecnologia, talvez, que consiga congregar tantas pessoas em torno de um único ambiente, como é o caso da internet. Alguns exemplos numéricos a respeito das dimensões e dos números envolvidos na internet hoje. Uma empresa como eBay, que é uma empresa californiana, onde começou com leilões através da internet, ela hoje negocia
em 2004, ela negociou 34 bilhões de dólares. Não é nada, mas esse número, 34 bilhões de dólares, é o PIB do Quênia. E é maior que o PIB de alguns outros países, né? Uma única empresa, né, no mundo eletrônico. Aí, o Yahoo, outra empresa que nós já comentamos aqui hoje, ela tem cerca de 400 milhões de usuários. Você imagina que quantas empresas que não são do mundo virtual gostariam de ter 1/10 de usuários ou de clientes, como no caso o Yahoo tem. Em anúncios só em anúncios foram movimentados, anúncios online foram movimentados em 2004 cerca de 15 bilhões de dólares. Esse número tem crescido cerca de 30% ao ano, é muito expressivo. Em termos de vendas, né, os números atualmente apontam para que em 2005 nós vamos ultrapassar a marca dos 400 bilhões de dólares em produtos comercializados, em transações feitas através da internet. É de se esperar que com esse ambiente bastante aquecido, né, com esses números são todos bastante expressivos, a gente venha assistir um certo renascimento do ímpeto das .com, que caiu um pouco a partir do ano 2000. Quer dizer, isso nós vamos, provavelmente, podemos esperar para os próximos anos, um certo renascimento das empresas .com, do mundo das empresas .com. Especificamente no Brasil, nós também temos números muito expressivos. Só no primeiro semestre de 2005, foram vendidos através da internet quase R$1 bilhão, né, utilizando os mais diversos tipos de atividades de comércio eletrônico. Né? Então, as lojas virtuais no Brasil venderam cerca de R$1 bilhão só no primeiro semestre desse ano. Esse número é 30% superior ao ocorrido em 2004, que mostra também, além de ser um número, alguma coisa já expressivo, tem uma taxa de crescimento muito grande. A expectativa, em 2004 foram vendidos 1,7 bilhões o ano inteiro, a projeção para esse ano é que nós alcancemos a 2,3 bilhões de reais comercializados através da internet. Nesse primeiro semestre de 2005, 4 milhões de internautas já fizeram algum tipo de compra online. O ticket médio, ou seja, o valor médio comercializado através da internet, é cerca de R$300. Né? Esse valor tem se mantido relativamente estável, o que mostra que, na verdade, as pessoas têm ainda grande confiança de utilização da internet para fazer compras até um determinado valor, mas valores superiores, né, as pessoas pensam um pouco mais e tendem, às vezes, a fazer a pesquisa pela internet, mas muitas vezes acabam fazendo a compra fora da internet. Só para comentar um pouquinho a respeito do perfil do consumidor online, mais de 70% deles está na faixa entre 25 e 50 anos. Né? Portanto, é um perfil de um consumidor adulto, né, mas ainda num certo auge da sua produtividade, vinculado a atividades profissionais ainda. Portanto, gente que tem um certo perfil também de poder aquisitivo. Quase 60% dos consumidores online são ainda do sexo masculino, mas esse número tem mudado gradativamente. Já houve, alguns anos atrás, nós tínhamos praticamente 80% dos consumidores online eram do sexo masculino. Hoje nós temos um número já mais equilibrado. O número de mulheres comprando via internet tem aumentado progressivamente. Como vocês podem ver pelo slide, em 2004 já se atingiu 10%, as transações feitas via comércio eletrônico já atingiram 10% de todas as transações feitas entre empresas. Né? Portanto, a gente, em 2004, conseguiu já um número muito expressivo
né, de transações feitas eletronicamente através de empresas. Se você considerar as transações feitas entre consumidores finais e empresas, né, compras de consumidores finais através de ambiente eletrônico, isso já significa 4% de tudo que se vende no país para o consumidor final, né? Então, em 2004 já atingiu esses números aí, mas o mais importante, se você prestar um pouco de atenção no gráfico, mais relevante do que esses números são as taxas de crescimento. Porque o que acontece é que a cada ano se dobra essa taxa. Se em 2004 o número de consumidores finais comprando através do canal eletrônico era de 4%, em 2003 era de 2%, em 2002 era de 1%. Isso nos permite projetar uma taxa de crescimento muito forte para os próximos anos ainda. Então, imagina-se que nos próximos anos, né, vai se atingir a índices ainda mais expressivos do que esse. É lógico que algumas questões ainda são relevantes e precisam ser levadas em conta. Principalmente a questão de segurança, né? Quer dizer, é necessário que se aumente o nível de segurança na internet, e mais do que... Como a segurança tem um elemento de percepção muito forte, é preciso que os usuários se sintam mais seguros para permitir que esses números cresçam mais. Um outro aspecto importante que precisa ser mencionado é a questão da inclusão digital, né? Ou o combate à exclusão digital. Quer dizer, nós estamos num país que tem um nível de acesso à internet ainda muito baixo, comparativamente com outros países. Portanto, se nós atuarmos no sentido de reduzirmos a exclusão digital, ou, portanto, aumentarmos o número de pessoas com acesso às tecnologias digitais, isso aí só tende a contribuir para o crescimento do comércio eletrônico. Outro aspecto importante é a questão dos modelos de negócio. Uma característica interessante na internet é que ela permite com que você desenhe modelos de negócio completamente novos. Mas como que você estrutura esses modelos? Eu preciso de experiência, preciso evoluir um pouquinho nisso. Um outro aspecto ainda também importante que contribui para o desenvolvimento do comércio eletrônico é o desenvolvimento de novos dispositivos. Quer dizer, como eu disse para vocês, a internet, tecnologicamente falando, ela permite a adesão de novas tecnologias e novas redes a essa grande rede que já está instalada. Então você imagina que se conseguimos desenvolver dispositivos, ou conseguimos agregar dispositivos que já tenhamos, por exemplo, o telefone celular, por exemplo, os palmes, para a conexão com a internet, isso tende a contribuir também com o crescimento do comércio eletrônico. Outro aspecto importante com relação à tecnologia que pode ajudar a incentivar a utilização e o crescimento do comércio eletrônico é a largura de banda. Ou seja, se tivermos comunicação mais eficiente a um custo mais baixo, a largura de banda ela permite que transite pela rede não só apenas e-mails e páginas web, mas também como imagens de vídeo com muito mais conteúdo, perfil mais realista. Isso ajuda muito em criar um ambiente onde o consumidor se sinta mais confortável para fazer uma compra pela internet, por exemplo. Uma outra coisa é a questão do projeto dos ambientes de negócio, quer dizer, os modelos e os projetos associados, como é que você desenvolve esses ambientes virtuais de negócio, é uma questão extremamente importante para ajudar o desenvolvimento do comércio eletrônico. E a gente vai agora falar um pouquinho a respeito desses aspectos de modelos de negócio no ambiente web. Podemos imaginar o seguinte, que basicamente qualquer tipo de serviço que pode ser prestado através do ambiente da internet, ele se divide, ele pode estar em 3 categorias. Ou ele é um serviço de informação, no sentido de que se quer publicar alguma coisa, se quer uma empresa quer divulgar alguma informação. Ele é um serviço de transação, ou seja, que você, na verdade, está efetuando uma troca de informações, onde o consumidor de um lado sabe exatamente o que quer
e a empresa do outro lado sabe exatamente como oferecer esse serviço. Portanto, nesse momento é possível de ocorrer uma transação de negócio. E um terceiro tipo de serviço que pode ser agregado ao ambiente da internet é um serviço que a gente pode chamar de serviço de relacionamento ou de colaboração, onde o aspecto mais importante é a capacidade que a empresa tem de poder interagir, ouvir a opinião do cliente ou do consumidor a respeito dos seus produtos e de diversas ações da empresa. Isso pode ser uma ferramenta extremamente importante para planejamento de negócios, criação de produtos, enfim, conhecimento mais efetivo do consumidor. De certa forma, associado a esses três modelos de prestação de serviço, existem modelos de implementação e de exploração de negócios na internet. Associado a questão da divulgação de informações sobre serviços e produtos, você pode gerar negócios a partir de propaganda. Quer dizer, quando você exibe uma página na web, você pode associar a essa página banners, que são, na verdade, propagandas que estimulam o consumidor a conhecer mais ou a fazer aquisição de diversos tipos de produtos, né? O processo de transação, ele é um processo que em si já se justifica uma atividade de negócio. A atividade de relacionamento, ela estimula a modelos de negócio associado ao desenvolvimento de você vender assinaturas de produtos, ou seja, você cria um relacionamento maior com o consumidor. Na transação, o relacionamento é muito pontual com o consumidor. Na assinatura, você cria um compromisso temporal com o consumidor. Isso te permite criar esse ambiente de maneira mais efetiva e mais interativa com o cliente. Outro aspecto importante são os princípios, que a gente chama princípios de excelência para implantação de negócios no ambiente web. Um primeiro aspecto importante é o aspecto da inovação. A inovação, ela já vem sendo importante há muitos anos, inclusive no desenvolvimento de todo o capitalismo. Mas, na web ou na internet, no ambiente eletrônico de negócios, a inovação ela é absolutamente crítica para fazer com que os negócios sejam estimulados e se desenvolvam com mais força. Por quê? Porque um ambiente de negócios na internet é um ambiente muito dinâmico. Então, é necessário que, se você está planejando colocar algum produto, algum serviço na internet, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: aonde esse meu produto está inovando? O que ele é criativo? O que ele traz de diferente para esse ambiente de negócio? Porque você vai atrair os consumidores com essas características diferentes que existem no seu produto. Particularmente curioso no ambiente da internet é a facilidade de se copiar qualquer invenção que você coloque. Então, você vai saber o seguinte: a partir do momento que você teve uma grande ideia e colocou essa grande ideia disponível na web, imediatamente vários vão copiar a sua ideia. Portanto, nunca se acomode com a sua inovação primeira. Muito pelo contrário, você tem que levar ao processo de desenvolver inovações constantes. O seu produto, que começa de uma determinada forma, você já tem que estar sempre pensando adiante de como é que ele vai ser modificado, como é que ele vai evoluir. Portanto, o processo de inovação na internet, ele tem que ser um processo de inovação dinâmica. Ele tem que ser constante. Nunca imagine que você, a partir do momento que implementou uma ideia muito boa, muito original, muito interessante, que ela vai persistir sozinha ao longo do tempo dessa forma. Não vai. Na internet você precisa estar inovando constantemente. Outro aspecto, outra dimensão importante do planejamento e de implantação de negócios na internet é a questão da integração. Olha, na verdade, as cadeias de valor são fenômenos econômicos e empresariais que já existem desde sempre. A questão é que, no ambiente eletrônico de negócio,
as cadeias, elas são muito mais dinâmicas e elas têm um poder de interconexão e recriação de novos elos muito grande. Isso justifica que você tenha que constantemente estar posicionado de maneira muito bem integrada com seus parceiros. Ou seja, a sua integração com seus parceiros é absolutamente decisiva para o sucesso do negócio. E mais ainda, no ambiente eletrônico de negócios, um pouco diferente do ambiente tradicional de negócios, a tendência é você ter um foco mais fechado em alguns pontos específicos de ação. Portanto, você vai atuar em polos específicos da cadeia e não vai nunca querer procurar atuar num nível muito amplo na cadeia. Isso implica necessariamente que o seu nível de integração com esses outros clientes seja de um nível muito elevado. Outro aspecto importante acerca do planejamento de um ambiente virtual de negócios. Imagine que, no ambiente tradicional, um usuário ele vai até uma loja ou uma empresa, ou atrás de algum tipo de serviço, uma unidade de negócio que seja, e essa unidade de negócios tem lá um sistema de informação que dá suporte aos funcionários que trabalham nessa unidade de negócio e que permite que o serviço seja prestado a esse usuário, a esse consumidor. Esse é o sistema tradicional. O que acontece no sistema eletrônico, no ambiente eletrônico de negócio? O impacto forte na relação usuário e empresa é que, na verdade, o usuário ele vai operar os sistemas da empresa. Imagine que no modelo anterior você não tinha os usuários operando os sistemas da empresa. Quem operava os sistemas da empresa eram os funcionários da empresa, que inclusive poderiam ser treinados para utilizar esses sistemas e para entender os objetivos da empresa e tudo mais. No ambiente eletrônico de negócios, o usuário tem o controle. Então, o usuário ou o cliente, ele vai ao site e ele tem que ter a capacidade de localizar as informações que ele precisa no site para poder realizar as transações de negócio que ele quer fazer. Você imagina que isso gera algumas dificuldades para um ambiente, para se projetar ambientes da empresa. Se antes você tinha um ambiente da empresa físico, onde você trabalhava um projeto de um ambiente onde você recebia um consumidor seu, um ambiente tridimensional, no ambiente eletrônico você tem um ambiente bidimensional e você tem que colocar todas as suas atividades, você tem que colocar as informações, você tem que colocar o balcão de atendimento, você tem que colocar a sua lista de serviços disponíveis, você tem que colocar o seu caixa, tudo isso você tem que encaixar dentro de um ambiente eletrônico. Isso não é tão elementar. Diversas empresas estão aprendendo a desenvolver esses ambientes apanhando muito, né? Se vocês olharem esse gráfico que temos exposto aí tem uma indicação do motivo por quais algumas transações não foram realizadas no ambiente eletrônico. Imagine que um cliente se dispôs a ir até uma loja eletrônica, já interessado em fazer uma aquisição, ele percorre a loja, ele faz diversas atividades e não consegue realizar. Ele sai dessa loja eletrônica sem conseguir realizar essa transação. O que acontece é que algumas pesquisas indicam que o número de clientes que saem sem conseguir ter feito a transação com essa loja é de cerca de 36%, o que é um número muito elevado, né, se você considerar comparativamente com o ambiente virtual. O gráfico nos mostra quais são os motivos que geralmente dificultam, né, a que essa transação se realize. Mas mais curioso, se você olhar esse novo gráfico, é que mais de metade dos problemas de não realização do negócio estão associados com o que a gente está chamando aí de problemas de usabilidade. Ou seja, o site tem problemas de design que dificultam a vida do usuário. Ou seja, um usuário
quer utilizar, ele quer fazer a compra, ele está motivado para fazer uma determinada compra, ele vai no site e ele não consegue fazer essa operação porque o site tem problemas de design que fazem com que ele desanime, desista da compra que ele estaria interessado em fazer. As empresas precisam ficar muito atentas a esse tipo de problema, porque esse é um problema ainda muito comum, mas precisa ser melhor focado e melhor trabalhado pelas empresas. Portanto, nós abordamos aqui nessa aula de hoje 3 aspectos importantes a respeito do comércio eletrônico. O primeiro, ligados a aspectos de tecnologia, do potencial em termos de tecnologia que a internet oferece para o desenvolvimento do comércio eletrônico. Depois, abordamos aspectos ligados diretamente ao crescimento do comércio eletrônico e como ele tem se desenvolvido no mundo e também no Brasil. Por último, abordamos rapidamente alguns aspectos que consideramos importantes para aqueles que estão interessados em ter um olhar para o ambiente de comércio eletrônico, no sentido de ocupá-lo, no sentido de desenvolver projetos, no sentido de criar ambientes virtuais de negócio. Eu queria deixar uma pergunta aqui para você, que é o seguinte: como você iniciaria o planejamento de um ambiente de negócios pela internet? Essa é uma pergunta para você pensar, meditar um pouco e elaborar, né, com as informações que a gente passou para você. Eu gostaria de me despedir, né, alertando vocês que aspectos que falamos aqui ainda estão em evolução, nós estamos ainda numa infância do comércio eletrônico, muito tem que evoluir, muito tem que ser aprendido e desenvolvido nesse ambiente e você pode contribuir muito para essa evolução. Se você ficar atento a alguns dos aspectos que nós mencionamos aqui, você pode estar preparado para ajudar a criar a nova geração do comércio eletrônico, a nova década do comércio eletrônico que nós estamos apenas iniciando. Muito obrigado pela sua atenção. Até logo. Professor, tendo em vista o que tratamos neste tema, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual é a sua avaliação do ambiente eletrônico de comércio no Brasil no que diz respeito aos sistemas bancários e que tipo de proveito você enxerga a ser feito pelos gerentes em suas respectivas agências no domínio e na utilização desses recursos no cenário brasileiro? Ok. Em primeiro lugar, é fato conhecido que os sistemas bancários brasileiros são de muito alto nível em termos de tecnologia. Isso, evidentemente, foi levado para o ambiente eletrônico da internet, né? O Brasil hoje tem um índice tão alto de utilização de Internet Bank quanto o dos Estados Unidos. Nós temos cerca de 25% em média dos clientes de bancos são usuários de Internet Bank, o que é um índice bastante elevado comparado com países da Europa, mesmo países mais desenvolvidos tecnologicamente que nós, como por exemplo a Itália, a França, enfim, esse é um nível muito alto. Então a gente mostra que no caso do Brasil nós somos realmente avançados, particularmente no caso dos grandes bancos brasileiros. Foram pioneiros na utilização da internet. Enquanto em épocas, eu cheguei a mencionar na minha apresentação, em épocas quando empresas, bancos do resto do mundo ainda nem acreditavam no ambiente internet, bancos brasileiros já estavam colocando os seus sites, já estavam disponibilizando os seus serviços na internet. Então, com relação a esse aspecto, nós temos um perfil claramente de liderança, um perfil claramente avançado em termos de utilização do ambiente de internet com relação às empresas bancárias. Com relação à utilização, às ações, né, que os gerentes dos bancos podem fazer para incentivar o crescimento do comércio eletrônico, isso é muito claro também. Alguns estudos já demonstraram que
mesmo os clientes sendo clientes do banco e estando ligados conectados através da internet, eles no final eles sempre estão associados a alguma agência. E já foi demonstrado que aquelas agências cujo gerente é um gerente mais ativo com relação à utilização da internet, um gerente que acredita mais na utilização da internet, que vê um potencial maior de utilização na internet, essas agências têm maior número de clientes de internet banking. Então, se os bancos pretendem ampliar a sua base de usuários dos serviços de internet banking, uma das ações claras é mostrar, incentivar aos seus gerentes que também sejam usuários persistentes de internet. Porque se os gerentes utilizam mais a internet, eles percebem o valor da internet e, evidentemente, do internet banking e disseminam no seu ambiente de trabalho, na sua agência, oportunidades maiores de se utilizar na internet junto aos seus clientes. Isso é importante para os bancos em termos de custos, ou seja, as operações feitas pela internet são mais baratas do que as operações feitas em outros canais, inclusive outros canais eletrônicos, mas mais importante do que o custo é o nível de conhecimento do cliente. Se você induz um número maior de clientes a utilizar a internet, você consegue coletar um número muito maior de informações sobre comportamentos, desejos, aspirações, vontades desses clientes. Portanto, um banco dono dessas informações pode fazer um desenho de produtos e serviços, um desenho de um ambiente muito mais adequado às necessidades dos seus clientes. Portanto, quanto mais os clientes utilizam a internet, mais informações os bancos vão conseguir ter a respeito desses clientes. Então, acho que essa é a opção que eu acho que os gerentes têm que ter de ação.